Olá, Homo sapiens, eu sou o H, deixa o like no canal. Você está no canal Antileviatã, onde eu comento sobre assuntos da atualidade, sobre minha perspectiva filosófica, teológica, econômica e política. No vídeo de hoje, iremos comentar sobre a briga entre o governo americano e o governo brasileiro. Tudo começou no começo desse mês, julho, quando o Trump decidiu taxar produtos vindos do Brasil com 50% de tarifa, em resposta aos ataques à liberdade de expressão e outros direitos básicos a, cometidos pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, liderado pelo Alexandre de Moraes, principalmente no caso do Bolsonaro, que está atualmente com tornozeleira eletrônica, agora vai pegar todas as mulheres, e também no caso do 8 de janeiro, que é um absurdo o que aconteceu no 8 de janeiro, e também a alinhação do governo Lula ao eixo ditatorial geopolítico da China, Rússia, por exemplo. Primeiro foi a taxação, a tributação e alguns comentários por parte do Trump acerca do Lula e do STF. Posteriormente, ocorreu uma sanção aos ministros do STF, onde o Marco Rubio, que é secretário de Estado, ele revogou o visto de Alexandre de Moraes e dos outros ministros do STF e dos seus parentes, se eu não me engano, devido à perseguição contra Jair Bolsonaro, que era o ex-presidente. Beleza? E isso é o que aconteceu até agora. Tá, também teve uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, teve isso também. Mas até agora foi só isso que foi feito contra o Alexandre de Moraes. O próximo passo provavelmente vai ser a aplicação da lei Magnitsky. O que é Magnitsky? A lei Magnitsky é basicamente uma lei que foi aprovada em 2012 que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de violação de direitos humanos, corrupção. Mas não são só sanções básicas, são sanções bem graves, tipo bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano, além da proibição de entrada no país. Sinceramente, vendo isso daí, sanções econômicas realmente é a novidade, porque eles não têm visto, então meio que já tá proibido deles ficarem irem para América. Então, beleza. Tipo, a questão é realmente bloquear qualquer recurso econômico que eles tenham no Brasil, não, nos Estados Unidos. Mas eu não acho que sejam muitos. Não sei se o ministro do STF são bons de investimento, né, cara? Tipo, teoricamente falando, os caras já ganham muito dinheiro. Eu não sei se esse cara investe. Além disso, os caras são. Né, eu acho que não, cara. Os caras são completamente retardados com o assunto da economia, cara. Mas beleza. Eu não sei se. Eu não. Eu vou ser. A primeira coisa, se eu fosse o Donald Trump, que eu faria, seria aplicar Magnitsky no Lula, nos ministros do STF, em todo mundo. Seria a primeira. Não seria. A tarifa, nem faria tarifa. No segundo dia, no dia depois da Magnitsky, aí eu chegaria. Tá, eu sei que a Magnitsky tem a questão de os outros países vão enxergar o problema envolvendo o Brasil. Tipo, você levar tal lei, sofrer tal punição é algo grave, tipo, coisa de ditador mesmo, ditadura ou algo corrupto. Então, realmente, isso vai fazer o mundo olhar o Brasil de olhos diferentes. Eu consigo entender essa perspectiva. Só que a questão que eu queria ressaltar não era essa. Era que, tipo, mesmo assim, eu não sei se o Brasil teria tanto impacto, o Lula. Eu acho que a tarifa é o que mais vai gerar impacto. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes e o Lula, eles não, eu acho que eles não vão abrir mão desse poder. Porque, cara, o Alexandre de Moraes, ele tem o poder todo nas mãos. Eu acho que ele não vai abrir mão de tudo isso. Ele controla o Brasil. Por isso que eu acho que o Donald Trump devia tomar medidas mais duras. No segundo dia, eu aplicaria embargo no Brasil. Não seria sanção.
50% ou tarifa. Seria embargo, eu falaria, o Brasil está embargado. Porque ao embargar o Brasil, o que acontece? O Brasil perde muito, o Brasil tem muito a perder. E, tipo, economicamente, muito mesmo. Isso daí realmente destruiria o Brasil. Tipo, impactaria muito o Brasil ser embargado pelos Estados Unidos. Então, aí realmente seria uma medida dura que talvez levasse o Alexandre de Moraes a desistir. Porque eu não sei se o Alexandre de Moraes ia conseguir resistir a um Brasil embargado pelos Estados Unidos. Eu não sei se ele conseguiria. Porque os Estados Unidos. Ah, mas o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Mas produtos industriais do Brasil, não. Se eu não me engano, vou procurar agora mesmo. Aqui, o maior comprador de produtos industriais brasileiros são os Estados Unidos. A China compra principalmente produtos minerários e agrícolas. Ou seja, o embargo dos Estados Unidos destrói a indústria brasileira. Portanto, Donald Trump, ao ameaçar ou emplacar realmente um embargo, eu queria que ele emplacasse mesmo, tipo, porque ele tem a tática dele de negociação e falar algo grande para convencer o outro lado. Mas, tipo, na hora, ele não vai cumprir isso, ele vai reduzir. A gente vai taxar você 100%, igual ele ameaçou o BRICS. Não tá, só um país foi taxado de 50%. Ou seja, metade. A maioria dos países do BRICS foi taxado em menos de um terço disso. Para você ver o nível, tá ligado? De ele fala algo maior do que realmente vai ser a realidade. Esse é o princípio de negociação do Trump. Então, ele realmente devia cumprir e falar, não, vamos embargar. E embargava mesmo. Aí o Brasil ia sofrer, o Alexandre cairia rápido e pronto. E aí, ao cair, ele ia falar, pronto, agora eu quero que os Estados Unidos estabeleça uma nova república, uma sétima república, com uma nova constituição, com uma nova organização política. Tá, esteja mais viajado, mas as duas primeiras coisas era o que deveria, era o ideal de ser feito. Eu sei que muita gente vai falar que é estupidez, isso é torcer contra o Brasil. Eu vi o MBL criticando as taxações de 50%. Eu acho uma estupidez o MBL falar isso. Aqui, vamos lá. Essa campanha tosca da direita que busca isentar Eduardo Bolsonaro da responsabilidade da taxação do Trump está fazendo efeito contrário. Eu falei contrário. Eu não sou americano. Porque eu falei assim, contrário. É culpa do Eduardo Bolsonaro? Sim. A questão é essa taxação. Não. Não. É culpa dele. A priori, não. É culpa dele. Parcialmente. Podemos dizer que sim. Mas a culpa real. Ele tá taxando porque o Eduardo Bolsonaro pediu. Se o Eduardo Bolsonaro pedisse e não tivesse a ditadura que tá tendo no Brasil, teria taxado? Não. Então, o problema real vamos lá, o Eduardo Bolsonaro é um dos motivos, mas o motivo principal, ele não é a causa. Ele tem responsabilidade? Sim. A causa é o Lula. Então a culpa da taxa é a questão. Não é só o Lula, né? É essa ditadura que a gente vive. Essa é a verdadeira causa da taxa. E segundo ponto, essa taxa é inerentemente ruim? Sim, é ruim. Exatamente. Como você resolve o problema da ditadura? Você acha que essa taxa é pior que o problema da ditadura? Eu acho que não. Se ela busca resolver o problema da ditadura, eu sou 100% a favor dessa taxa. É igual uma febre. A sua temperatura aumenta para você matar os vírus. Só que o MBL, ele, ele não quer apoiar jamais o projeto do Bolsonaro. Uma ideia que apoia o Bolsonaro, que é esse caso. Eu já expliquei no meu vídeo anterior sobre o MBL, que eles são obcecados pelo poder, então eles não vão concordar com o Bolsonaro nem com essas taxas. Mas vamos lá. Como que o MBL quer resolver esse problema? Eu queria saber. Porque, a gente propôs a CPI da toga, a gente propôs anteriormente, beleza. Vamos dizer que todos esses projetos conseguissem limitar o poder do Supremo e dessa ditadura, impedisse a ditadura que está acontecendo agora. Isso já foi, isso é passado, isso já aconteceu. Beleza. Agora, o que o MBL faria agora para resolver o problema do STF? Agora, porque, tipo, não dá mais para mudar o passado. O MBL podia dar certo sobre CPI da toga, sei lá o que eles falam. O que vocês vão fazer agora? O que o MBL pretende fazer agora?
Eu acho que a melhor alternativa é. Porque o bolsonarista não sabe também o que vai fazer. O- eles precisaram do Trump. A única coisa boa que o bolsonarismo trouxe como opção é o Trump. Tirando isso, protesto. Protesto vazio, porque cada vez mais o Bolsonaro está perdendo apoio. Eleição, não sei se vai realmente mudar alguma coisa, porque eles vão ter o poder total. Então, cara, o melhor projeto na atualidade é o Trump. É o un... eu trago algumas alternativas. Mas eu não tenho poder político. Então, tipo, minhas alternativas não têm relevância no curto prazo. Mas, tipo, são boas alternativas, as que eu apresento. Então, tipo, o MBL apresenta uma alternativa real, uma alternativa válida e real ao problema do STF. Então, tipo, a alternativa do Trump resolver esse problema é uma alternativa boa. E discordar dessa taxação porque vai prejudicar o Brasil, estupidez. Porque o que prejudica mais o Brasil é a ditadura do que essa taxação. Na minha opinião, a ditadura gerou essa taxação. Então, derrubar a ditadura vai derrubar essa taxação. Só que, em vez de atacar o Alexandre de Moraes, eles estão atacando quem? A taxação. Que é um erro, que está atacando a febre e não a doença que gerou a febre. Sabe os retardados que diziam que o MBL não pensou no Brasil quando votou nulo na eleição de 2022? Eu, eu não sou MBLista, mas nesse quesito, como libertário, pra mim, eu votaria no Bolsonaro. Não, mentira, no primeiro turno não. Mas eu não creio que voto muda. Eu não acredito nesse bagulho, porque no fundo, quem vai governar não vai ser um teocentrista, não vai ser o teocentrista, não vai ser alguém antropocentrista. Vai, tipo, uma perspectiva de governo antropocentrista, a nossa Constituição é uma bosta, o governo, a estrutura do Estado é uma bosta, então, tipo, não vai ser bom. Independente de qualquer a pessoa que for vir, que for eleita, não vai ser bom. Porém, tem o menos pior. Tem essa questão do menos pior. Apesar que eu achar que o menos pior não é uma questão tão válida assim, tá ligado? Tipo, pra votar. Porque eu acho que o foco não deveria estar no menos pior, mas sim em outras coisas. O menos pior tinha que ser uma questão bem secundária. O foco tinha que ser em uma mudança cultural, social e econômica para a gente conseguir tornar a sociedade cristã novamente, que é a minha perspectiva teocêntrica anarco-lewisista, pô. Renan Santos comentou o seguinte: os outros dois, eu não sei se eu falei, era os outros dois tweets que eu falei. Ah, não, eu não terminei o do Junito, peraí. Era no Junito, e eu tenho que voltar aqui, peraí. Estão comemorando a taxação do Trump no rabo de todos os brasileiros, só porque supostamente favorece o candidato que for deles. Eu tô comemorando porque favorece o Bolsonaro? Não. Eu tô nem aí. O Bolsonaro nem vai se candidatar. Eu não acho que ele nem se candidata. Mas eu tô comemorando por quê? Porque é uma resposta contra a ditadura. E mostra, além de ser uma resposta contra a ditadura, mostra para o mundo o problema da ditadura do Brasil. Eu acho que foi leve a taxação, e por isso não vai fazer efeito. Mas pelo menos, não, vai fazer um efeito, mas não vai ser um efeito grande quanto o embargo geraria. E eu vou ficar habilitando Trump, embargue o Brasil, Trump. Embargue, por favor. Vamos ir pro tweet do Renan Santos. Trump tá metendo taxa em geral. Não é tarifa por liberdade, até porque tem um monte de ditaduras com alíquotas menores que a nossa. Isso foi estupidez do Renan Santos. Renan Santos. Eu achei que ia falar Ryan Santos. Não, é Renan Santos. Por quê? Porque o Brasil tem uma questão estratégica muito maior que a maioria das outras ditaduras. O Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos, fica na América Latina e é um parceiro econômico dos Estados Unidos há mais tempo. Existe todos esses três aspectos. O cara vai falar: ah, mas tem uma ditadura na Ásia, no Sudeste Asiático. Ah, cara, essa ditadura no Sudeste Asiático, sei lá, vamos dar um exemplo do Sudeste Asiático, é aliado histórico dos Estados Unidos? Se foi aliado histórico dos Estados Unidos, que eu duvido, foi foi depois da Segunda Guerra Mundial. Porque a maioria das ditaduras dos países asiáticos eram comunistas. Segundo, esse país era. Tá, você já entendeu? Tinha grandes parcerias econômicas com os Estados Unidos? Não. Pronto. É perto dos Estados Unidos? Também não. Então tem essas três questões que fazem o Brasil ser tão importante.
Por que Cuba foi embargada e alguns outros países socialistas não foram? Porque tinha todos os três aspectos. Então, por que Cuba ainda continuou sendo embargada? Por esses três aspectos. Porque, pô, Cuba, os Estados Unidos literalmente deu independência a Cuba. Tem que ter feito tornado Cuba colônia, na minha opinião. Trump botou no negócio do Brasil que trabalha e produz. É para todos os efeitos um Haddad de pele laranja. A direita Brasil, que entretanto não concebe isso e acha que o American First inclui o Brasil. Dado que amam certa idealização dos Estados Unidos. Primeiro ponto. Eu concordo que seja um Haddad de pele laranja. A maioria da política econômica do Trump é estupidez, é burrice, é idiotice. Eu concordo. O Trump está fazendo uma péssima gestão econômica. Agora, que essa taxação é errada? Não. Porque uma política visando derrotar a ditadura no Brasil. Então, isso não é uma questão econômica, é uma questão geopolítica e estratégica. E nesse ponto eu concordo com a política do Trump. Eu não gosto do Trump. Eu detesto o Trump. Ele é um arquivo PDF, cara. Não tem como defender esse cara. American First, realmente existe uma idealização dos Estados Unidos e do American First, do Trump. Que estupidez. É uma estupidez por parte da direita. Tanto que durante as eleições, o MBL fez a mesma coisa da eleição. Eu também fiz, eu admito. Eu caí na propaganda. E eu me arrependo disso. Ele não foi 1% do que prometeu ser. Enfim, chego a uma conclusão. O Brasil vai continuar sofrendo sanções, eu creio. Inclusive, eu acho que a lei Magnitsky vai vir sim. Porém, eu creio que vai vir... É porque as taxas ainda não fizeram efeito. Vão fazer efeito de facto em 1 de agosto. Eu creio que vai vir em setembro, porque talvez as taxas já tenham feito um pouco de impacto no Brasil. Então o Brasil já começou a sentir. E aí em setembro a gente consegue sentir um pouco mais esse efeito, tá ligado? Aí tipo, já que o Brasil já tinha sentido os efeitos, sentiu de verdade o efeito das taxas e das sanções anteriores, ele lança uma nova onda. Já que ele é meio... o Donald Trump, ele não tem uma coesão passada do tempo, tá ligado? Tipo, geopolítica. Ele aborda Israel, depois vai a Rússia, aí volta para Israel, aí tem outra diferente, aí vai para a Rússia, a Ucrânia. Ele não é muito coerente com a sua geopolítica. É algo bem confuso de se entender sua visão geopolítica. Talvez seja porque ele é um velho sendo manipulado por vários grupos. Sim. É literalmente por isso? Provavelmente. Eu tenho certeza absoluta que é. Ou seja, ele tem sua... sei lá como explicar, mas tipo, é um velho. Tem, sei lá, um cara... Ucrânia, Rússia, Israel, meio Palestina, porque é antissemita, um cara aí. Aí tem o Edu Bolsonaro... Aí realmente gera essa confusão do Bolsonaro. O Edu Bolsonaro manipula o Trump, é complicado. Mas tem um lobby pró-intervenção no Brasil. Sim, existe lá no Trump. Então acaba culminando nessa confusa administração geopolítica por parte dos Estados Unidos. Então, cara, eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês e tchau! Bora tomar uma. Não vai não! Bora tomar uma. Ele não vai não! Bora tomar uma. Ele não vai não! Bora tomar.